Oi, gente, boa noite. Boa noite aí para mais um encontro, mais uma segunda-feira à noite que estamos juntos aqui, a nona segunda-feira à noite, falando sobre mais uma vertente aí do tema saúde. Todos estão me ouvindo bem? Dá um joinha aí para mim, por gentileza. Obrigada. É, vamos orar, aí depois eu falo o que a gente vai ouvir um pouquinho hoje, certo? Vamos orar. Santo Deus, muito obrigada, Pai, por mais esse dia, por mais esse início de semana, por esse início de noite. Obrigada porque mais uma vez estamos juntos aqui reunidos para aprender um pouco mais sobre o tema saúde e como podemos transmitir esta mensagem e ajudar ao próximo. Que o Senhor nos conduza, nos direcione, que tudo seja sempre feito para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós temos dois convidados. Primeiro convidado, o doutor Rogério. Ele é convidado do pastor Dene, nosso pastor da UCB. Convidou o doutor Rogério para estar conosco hoje, para falar de um tema, pequeno grupo de saúde. Doutor Rogério, muito obrigada pela sua presença. Vou pedir para o senhor se apresentar, da onde que o senhor é, de qual igreja, e falar um pouquinho aí do seu tema para nós. Tá bom, Patrícia. Estão me ouvindo bem? Vocês... Sim, tá Sim. ótimo. Sim. Eu, eu sou médico, obreiro. Comecei minha jornada no Hospital Adventista Silvestre. Meus pais namoraram, se conheceram, casaram. Eu nasci ali, fui criado ali. A minha casa ficava dentro do hospital. Meu... Aprendi a jogar futebol lá no hospital também. E comecei com 13 anos a trabalhar como office boy lá e fui passando em vários setores, até que fiz ensino médio e trabalhei como técnico de laboratório, fiz medicina, e aí trabalhei como, aí fui médico residente de cirurgia geral. Depois eu saí um pouco, fui para o Instituto Nacional do Câncer, fiquei 3 anos lá como cirurgia oncológica, fiz minha residência em cirurgia oncológica, voltei para o Hospital Silvestre, fiquei lá uns 3 anos como médico assistente, depois fiquei como staff, fui diretor do hospital por 11 anos, e aí fui para Itaboraí, onde eu fiquei, comecei um pequeno hospital da igreja ali, 3 anos, aí fui para a divisão sul-americana, fiquei como departamental de saúde, durante quase 5 anos, mas antes de sair, morei em Brasília só 3 anos, vim para cá. Na pandemia, eu trabalhava para a divisão e para o Hospital Adventista de São Paulo. E fiquei por aqui, fiquei um tempinho como vice-diretor, um tempinho como diretor do hospital, e agora estou trabalhando no setor de cirurgia e de oncologia do Hospital Adventista em São Paulo. É, meu, eu já gostava do Ministério de Saúde, é, sempre trabalhei nesse departamento, várias vezes trabalhei nesse departamento, mas há uns 10 anos que eu trabalho nesse departamento. Então, várias iniciativas foram importantes assim para reconstrução do Ministério de Saúde nas igrejas. E para mim, a iniciativa mais exitosa até aqui é o Clube Vida e Saúde. Então, no Clube Vida e Saúde da minha igreja, eu atualmente, há 6 anos, eu frequento a igreja da Granja Viana, aqui em Cotia, que é na Associação Paulistana e fica muito próximo do CT de Cotia. Eu acho que alguns de vocês conhecem esse espaço aí que tem ali. A nossa igreja fica ali próximo da escola, próximo do CT. E dentro das atividades que eu desenvolvi dentro do clube, né, do Clube Vida e Saúde, começamos com um grupo fazendo feiras de saúde, depois começamos com um grupo de caminhada e corrida,
e cu- culinária saudável, mas permanentemente o grupo de corrida. E aí começaram a surgir pessoas querendo parar de fumar. E conheço o Respire Livre, a gente começou o Respire Livre para uma pessoa que já tinha uma data para se batizar, mas tinha mais de 40 anos de tabagismo, com muitas tentativas sem sucesso de parar de fumar. E eu conhecia assim um ministério de recuperação ou de restauração adventista, que é baseado nos 12 passos, e é um ministério assim muito bonito, que a igreja tem, com resultados também excepcionais. Só que eu precisava de um resultado mais rápido. Eu precisava de atender pessoas que já estavam com data de batismo marcada e que não conseguiam parar de fumar, não conseguiam. E aí eu adaptei um pouco esses 12 passos e essa metodologia. A gente começou, e o nome do nosso pequeno grupo até hoje se chama Respire Livre. E a gente começou a atender uma pessoa inicialmente que estava realmente com essa necessidade. E aí a gente começou a se reunir inicialmente com diariamente, mas depois a gente passou a 2 vezes por semana e depois uma vez por semana. Por que diariamente? Porque ela precisava parar de fumar e a gente veio com a metodologia do Respire Livre. E depois que ela parou de fumar, a gente foi para a manutenção e outras pessoas foram chegando. E isso já tem 2 anos. Nesse percurso desses 2 anos, a gente teve pessoas que fumavam, pessoas que queriam emagrecer, pessoas com depressão, pessoas com muita ansiedade e pessoas com outros problemas de saúde, com anorexia nervosa, pessoas com problemas de saúde emocional e problemas de saúde física e dependências. E nós usamos, assim, inicialmente, esse livro aqui nos ajudou bastante. Não sei se vocês aí têm, mas esse livro, ele é do Ministério de Recuperação e de Restauração, é produzido pela Casa Publicadora Brasileira, é Um Caminho a Cristo, edição especial Liberdade em 12 Passos. Então, aqui nesse livro, a gente tem um guia de estudos que se tornou o primeiro guia de estudos de pequeno grupo de saúde para a gente. Ele não foi feito para isso, ele foi feito para o Ministério de Restauração. Mas quando a gente tem um público de pessoas que precisam disciplina para parar de fumar, para parar de beber, usar drogas, ou mesmo para emagrecer e mudar seus hábitos alimentares, esse livro ele é muito, muito bom. Porque, primeiro que ele tem em si o conceito de caminho e de uma jornada, de um processo, não é um evento, é um processo. Então, nesse processo existem passos, e O Caminho a Cristo é um livro que apresenta a graça de Deus em passos, como um processo também de conhecimento de Deus. E esse livro traz também um processo de autoconhecimento, porque ele tem em cada capítulo, em alguns capítulos, mais de um passo, esse processo que a gente precisa nesse autoconhecimento também. Então a gente vai conhecendo o amor de Deus, vai conhecendo a graça de Deus, e ao mesmo tempo a gente vai refletindo nas nossas limitações. Então ele nos ajuda a reconhecer as nossas incapacidades, a identificar as nossas falhas, a identificar o ciclo das dependências, como é que está. Então, tudo isso vem explicado dentro do livro em cada capítulo. Então, a gente distribui os temas, os capítulos para as pessoas, elas vão lendo. E no dia do pequeno grupo, a gente tem como se fosse o manual, que é esse livro aqui, e cada um vai ter
um objetivo, porque na saúde todo mundo precisa ter um objetivo de aperfeiçoamento. Então, não é que quem fuma, eu que sou vegetariano, etc., eu não tenho mais nada para melhorar na minha vida, física nem emocional. Eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo. E cada um vai falar o seu objetivo, as suas fragilidades. E aí, no final do pequeno grupo, normalmente a gente coloca uma meta, uma dependência que você quer abandonar. Então, que seja das telas, que seja de dormir tarde. E aí a gente vai colocando metas, cada um vai colocando a sua meta. Então, essa semana eu fumava 20 cigarros, eu quero chegar a 10. Ah, essa semana eu como muita sobremesa, sorvete, eu quero perder peso, eu quero reduzir para 2 dias na semana. E a gente vai colocando as nossas metas para cada. Ah, eu quero parar de brigar com os meus filhos, de bater nos meus filhos, ou, perder o controle na educação dos meus filhos. Cada um coloca a sua meta daquilo que ela realmente, o que o motiva a estar ali, o que que a pessoa quer melhorar. E a gente termina sempre, começa com oração e termina com uma oração que a gente é uma oração as metas passam a ser coletivas, embora é uma meta individual, mas aí o pequeno grupo tem isso como uma meta coletiva. Então a gente ora pelo outro, a gente faz uma oração coletiva de mãos dadas, todo em círculo no final. A gente ora pelas metas uns dos outros. No grupo de WhatsApp, a gente compartilha alguma coisa, olha, fulano conseguiu e tal, e no final da semana, estou orando por você, a gente não fala do resultado durante a semana. Aí no final da semana seguinte, no próximo pequeno grupo, a gente vai falar se alcançou, se não alcançou aquele objetivo. Eu reduzi, a gente bate palma. A pessoa que não conseguiu, a gente também agradece porque ela compartilhou isso com a gente. E a gente vai passo a passo trabalhando para as pessoas alcançarem os seus objetivos. A gente vai compartilhando. É claro que o grupo acaba que existem pessoas que saem do grupo, que alguns alcançam os seus objetivos e saem do grupo. Então, eu tenho, por exemplo, eu tinha uma pessoa que não conseguia parar de fumar, ela era corredora e teve um AVC. Corria, teve um AVC, estava com limitação de mobilidade, 40 e poucos anos, e ela foi lá, parou de fumar. Parou de fumar, saiu do grupo. E saiu do grupo, tudo bem. Mas aí depois a gente encontrou ela nos grupos de caminhada e ela já está voltando a correr. Aí ela voltou um pouco para o grupo, fica ali. É, então, mesmo as pessoas que não se batizam, que não demonstram interesse na religião, a gente estabelece laços de amizade mais profundos, porque as pessoas são sempre agradecidas por terem compartilhado com a gente e alcançado resultados que elas sozinhas não estavam conseguindo. As pessoas que querem estudar a Bíblia, a gente tem esse manual que eu acho que vocês conhecem, que também esse aqui fui eu que escrevi com um grupo de saúde do Clube de Saúde, que é Jesus Restaurador da Saúde. Ele deve ele também é produzido pela Casa Publicadora Brasileira. Eu posso depois passar o link para quem quiser baixar em PDF, mas ele tem a forma física também, que é publicada na Casa Publicadora Brasileira, e normalmente o MIPS tem. É, eles recebem esse livro, o Ministério Pessoal, e a gente está trabalhando agora com a divisão sul-americana para que os líderes de saúde recebam esse estudo também, e isso está em processo. Também para aquelas pessoas que têm mais dificuldade ou nunca fizeram um pequeno grupo, eu aconselho
eu também escrevi, não estou fazendo propaganda só do que eu fiz, mas é que na realidade isso foi um processo que eu fui descobrindo como trabalhar em pequenos grupos, né? E na realidade eu pouco trabalhei em pequenos grupos sem saúde. Os meus pequenos grupos sempre foram focados em saúde, porque eu percebi que é muito mais eficiente o trabalho em pequenos grupos do que em grandes auditórios. Então, eu tenho hoje pouca satisfação em ir num grande auditório e falar para pessoas que querem parar de fumar. Mas eu tenho muita satisfação de estar num pequeno grupo e conhecer as pessoas e entender como aquilo faz mal para elas, ou os dramas que ela compartilha ali na sua luta contra a dependência, e poder compartilhar da minha experiência, e todo mundo falar um pouco e a gente orar por isso. Nesses 2 anos, eu não tenho essa estatística aqui, porque eu não fiz mesmo essa estatística. Mas nesses 2 anos, todas as pessoas, e eu falo isso até para pacientes meus, nesses 2 anos, todas as pessoas que seguiram pelo menos cinco PGs seguidos, todas pararam de fumar. Todas. Nem todas pararam de fumar por causa da técnica. E eu posso dizer isso aqui, eu não sei se tem pessoas que não gostam de ouvir isso, mas né, nem todos pararam pela técnica, mas eu acredito mesmo que pararam pela graça e pelo poder de Deus, a maioria dessas pessoas. Eu como médico, estou ali, tem uma farmacêutica junto, que ela é do CAPS, da minha cidade, então, se eu preciso passar um medicamento de apoio, mesmo que seja um adesivo de nicotina, qualquer coisa dessa que tem no CAPS, eu posso prescrever e ela dá. Mas a maioria absoluta das pessoas não precisam e não usam. Mesmo que eu faça a receita e dê, elas não usam, porque elas conseguem parar de fumar sem usar apoio medicamentoso. E quando nada dá certo, quando nada dá certo, é a oração que funciona. Eu tive agora uma paciente, uma pessoa que foi a que mais tempo demorou, ficou com a gente as 5 sessões e não parou de fumar. E a gente continuou orando por ela. E ela tinha estava tão frustrada, ela estava pronta para o batismo, mas não conseguiu parar de fumar, desistiu de tudo, da fé, do batismo, de tudo. E a gente estava sofrendo com isso e oramos. E o que que aconteceu com ela? Com ela e com outra pessoa aconteceu isso. Ela ficou, ela teve uma doença muito incapacitante. Ela teve uma neuralgia do trigêmeo que ela não conseguia. É uma das cefaleias, das dores de cabeça mais intensa que um ser humano pode experimentar. E ela ficou com isso algumas semanas de uma crise muito intensa. E ela não conseguiu fumar. E como ela não conseguiu fumar 3 semanas, quando ela voltou para o grupo, ela já estava 3 semanas sem fumar, ela acabou parando de fumar e acabou se batizando há um mês atrás, há 2 meses atrás. Então, eu digo, essa aí foi um milagre, porque nada deu certo. Mas aí ela teve essa enfermidade, que agora já está bem mais controlada, e ela acabou não conseguindo fumar e parou de fumar. Tem algumas pessoas que seguiram um processo mais longo para parar de fumar, outras pararam mais rápido. Algumas pessoas vários conseguiram é, construir o hábito de fazer atividade física. A gente faz isso aos domingos pela manhã. E aos sábados a gente tem a nossa classe de estudos bíblicos seguindo esse manual, ou as pessoas que terminam esse e querem se aprofundar, a gente oferece outros estudos. Fato é que o nosso pequeno grupo
na nossa igreja, o grupo que mais prepara pessoas para o batismo. É, então, aquele estigma que a gente só muda hábitos, mas as pessoas não tomam decisão ao lado de Cristo, quando a gente faz uma abordagem, uma abordagem que a gente apresenta a graça desde o início, apresenta a ciência também, apresenta é, o espírito de grupo, de igreja, de irmandade, de pessoas que acolhem, que abraçam, que tomam os objetivos umas das outras, e isso forma laços que ajudam as pessoas a mudar e ajudam as pessoas a despertar interesse por Deus e pela fé. Então, eu estimulo vocês porque essa experiência funciona, pelo menos aqui conosco funciona. A gente teve um dos resultados mais impressionantes que eu tive, foi com fumo, mas mais do que fumo, anorexia nervosa. A pessoa, ela, ela tinha era uma mulher jovem que ela tinha uma anorexia tão grave que não crescia cabelo mais. Ela não tinha cabelo. E uma mulher jovem, sem cabelo, é uma coisa que chama muito atenção. E ela tinha assim uma desnutrição gravíssima e uma depressão tão grande que ela não conseguia expressar nem os sentimentos dela nas nossas primeiras reuniões. E orando e compartilhando e falando, usando essas metodologia de pequeno grupo mesmo, essa pessoa foi abandonou o fumo, começou a ganhar peso, começou a vencer aquela depressão profunda que afastava das pessoas, da comunidade, de todo mundo. E essa pessoa acabou. Ela era de outra denominação religiosa, inclusive pentecostal, e ela já, por mais de 10 anos, tinha pedido cura naquela congregação, e depois ela voltou lá, chamou os pastores dela lá e disse: Olha, vocês têm que vir na igreja adventista no meu batismo, porque eu fui curada lá. E Deus me curou lá na igreja adventista. E eles estiveram presentes no batismo dela na nossa igreja. Então, esse ministério ele tem me dado a satisfação de ver como Deus age, transformando hábitos e curando enfermidades, como nunca tinha visto antes de exercer esse ministério. Então, eu quero incentivar as pessoas que quiserem montar um pequeno grupo. Se você tem dificuldade, eu posso passar para você depois, Patrícia. Tem um manual de pequeno grupo que eu escrevi em 2018, que fala só aquele livro O Poder da Esperança, e eu fiz um manualzinho que ele fala de depressão, ansiedade, etc., como construir um pensamento positivo baseado naquele livro missionário daquele ano, e ele ajuda, porque tem o quebra-gelo, tem a metodologia direitinho de um pequeno grupo com foco na saúde mental, na saúde emocional, e ele vai ajudar quem nunca fez pequeno grupo a dar os seus primeiros passos. Aí depois ele pode passar para esse aqui, que são os 12 passos que ajudam muito a pessoa a sistematizar o autoconhecimento e identificar os seus gaps, ao mesmo tempo que vai conhecendo a graça de Deus, o seu poder libertador, transformador, e isso vai é, a- sendo um instrumento de libertação, de cura para as pessoas. Muito bom. Doutor Rogério, este caminho a Cristo é qual que é o nome dele? Tem uma continuidade, é uma edição especial, é isso? É liberdade em 12 passos. Liberdade. Em 12 passos. Ah, muito legal. Muito obrigada. Muito bom saber dessas ideias, né, para
os nossos líderes de saúde. O nosso curso aqui, doutor, ele tem um objetivo de falar alguns tópicos de saúde, como os tópicos dos 8 remédios, como os tópicos de primeiros socorros, tivemos já sobre saúde mental, então a gente tem falado alguns temas da saúde de uma forma mais ampla, mas tem trazido aqui também experiências, né, como a sua, de atividades que podem ser feitas para ajudar a comunidade, ajudar a igreja, ajudar os membros. E é muito, achei muito legal. Então, tem um manual, então dá para começar por um manual, depois ter uma continuidade com esse caminho a Cristo, Liberdade em 12 Passos, em que em cada encontro é falado sobre um capítulo e, ao mesmo tempo, eles vão traçando as suas metas, os seus objetivos, tem os incentivos ali via WhatsApp, né? Então, assim, é uma coisa de fato muito completa e que aproxima, né? Que aproxima, cria ali laços com as pessoas e eu também acredito que o resultado acaba sendo bem mais potente quando a gente faz essas pequenas ações e cria esses laços do que às vezes algo expositivo apenas, né? Uhum. Exato. Muito obrigada, doutor Rogério. É um prazer tê-lo aqui conosco. Já convivemos um pouco ali no Hospital Adventista, agora esse mundo online, meus atendimentos Isso. só online, a gente já não se vê mais tanto, mas é sempre muito bom te ouvir. Tá bom. Muito Eu vou passar obrigada. depois para você, se você quiser Quero compartilhar sim. com o grupo, Já estão o pedindo aqui Manual no do Poder chat. da Esperança. Tá, Aí eles podem ver e sim, compartilhar também. Eu compartilho uma lição por lição até terminar e a tá, gente vai ajudando as pessoas que querem tá. alcançar seus objetivos também. Sim, muito bom. Eu agradeço o envio, sim, e vou compartilhar com eles. Tá Muito bom. obrigada, doutor Rogério. Nada, não há de quê. Um abraço, boa noite. Boa noite. Gente, agora aqui dando continuidade, a gente vai ouvir a Juliana Rodrigues, que ela é psicóloga. Ela atua como psicóloga clínica em CAPES, no CAPES AD pela Prefeitura de São Paulo, e é a nossa mestranda também aqui no mestrado profissional em promoção à saúde. Algumas pessoas perguntaram aqui, teve alguém que fez alguma pergunta sobre essa questão de a gente não tem como medicar, a gente não tem como passar receita, né? Então, veio a calhar aqui a união com a palestra da Ju, que ela vai falar exatamente de serviços de saúde que estão disponíveis para a população. Então, a gente primeiro conhecer esses serviços, conhecendo assim a necessidade daqueles que estão ali ao nosso redor, que estão na nossa igreja, que estão na nossa comunidade, a gente conseguir assim direcionar, indicar e ajudar essas pessoas. Juliana, muito obrigada por ter vindo aqui, estar compartilhando conosco. Fique à vontade. Eu não sei se você precisa compartilhar algo em tela, mas ele é liberado. Se você não conseguir, você me avisa, eu posso compartilhar também. Perfeito. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Tá todo Sim, mundo me ouvindo? Tá sim. bom, tá ótimo. Prazer, boa noite, prazer. Eu sou a Juliana. Eu tô dentro da rede de saúde desde a minha fase de estágio, então desde 2018 ali eu tenho contato com a rede de saúde aqui da Prefeitura de São Paulo. Eu iniciei ali no penúltimo ano, né, da minha graduação, numa supervisão de saúde, né, em uma das subprefeituras que existe aqui, e sempre na área da saúde, né? Nesse momento que eu estava junto com a minha supervisora, nós estávamos à frente, né, dentro dos serviços de saúde que atende IST, AIDS, UBS, CAPES, SRT, que são serviços de residência terapêutica, né, para pessoas que passam muito tempo em manicômios, também com pessoas na especialidade de álcool e outras drogas também.
Então, nesse momento da graduação, eu tive em várias frentes, junto com com a minha supervisora, que trabalha na prefeitura. Inicialmente, trabalhei como psicóloga e depois eu fui trabalhar com uma terapeuta ocupacional. Todas elas foram minha supervisora e após a minha formatura, eu volto para a área assistencial, agora como psicóloga, né? Nos meus primeiros anos, depois ali da graduação, eu trabalhei em um hospital de campanha, né? Na linha de frente, na época do Covid. E após, foi no estado do Pará que eu trabalhei, né? Eu trabalhei um ano, mais ou menos, e aí retorno para São Paulo. E quando retorno, eu volto trabalhando em CAPS AD, né? Que é a especialidade de álcool e outras drogas. São centros de referência em saúde mental. É a atenção especializada aqui da cidade de São Paulo e também existe em todo o Brasil. Só que são frentes diferentes que tem em cada estado do país, porque são demandas diferentes que vão surgindo por conta da regionalização e do tamanho do Brasil também. Então, eles vão se adaptando à realidade de cada região ali, né? E aqui da cidade de São Paulo é muito grande, então se divide em subprefeituras. E a gente vai fazendo a atuação por região, por bairro, né? E aí, atualmente, a gente está ali na Capela do Socorro. Eu vou compartilhar a minha tela e, e aí a gente já inicia. Pode ser? À vontade, Ju. Tá ótimo. Deixa eu ver. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim, eu acho que, não sei se está no ampliado. Agora tá Agora no sim, ampliado. né? Isso, Perfeito. tá ótimo. Então, como a Patrícia falou, atualmente eu estou também no mestrado de promoção à saúde do NASP, né? Eu estou terminando a especialização em neuropsicologia, em neurociência e, e também ali na meados do mestrado em promoção da saúde aqui no NASP de São Paulo. E aí hoje eu vou falar um pouquinho para vocês do que é essa rede de atenção psicossocial e como que eu busco ajuda nela, né? Como que ela pode me ajudar enquanto cidadão, né, de forma geral. A, a, o Ministério da Saúde, ele traz algumas portarias e algumas leis que embasam todo esse trabalho da saúde, né? Em âmbito nacional e vai se regionalizando para os estados, né? A primeira lei que surgiu foi a Lei 8.080, né? Que aí trouxe o SUS como algo que fosse porta-voz da saúde para a população, com diretrizes específicas para cada área de saúde para ir se trabalhando isso com a população, né? De todas as das vertentes de saúde, desde a atenção primária, atenção secundária que a gente vai ver aqui, atenção terciária, o SUS embasa todos esses equipamentos para que haja a organização, né? Um organograma que vá distribuindo essa questão de necessidades para cada equipamento de saúde, né? E aí, em 2001, que nasce a Lei da Saúde Mental, né? Que é a Lei 10.216, que vem falando de todo esse aparato sobre como que a gente cuida dessas pessoas com problemas mentais, com transtornos mentais, e como que isso sai da fase manicomial, que era há alguns anos atrás, e vai para essa área assistencial e esse cuidado das pessoas em comunidade, né? Como que a gente cuida dessa pessoa, ela estando ali dentro do seu bairro, dentro do seu local de origem, né? E não trancado dentro de um hospital, dentro de um local onde não existe cuidado, não existe algo que faça com que essa pessoa se sinta bem. E é só um local de depósito de pessoas, né? Igual era na fase manicomial, ali meados dos anos 80, 70, finalzinho dos anos 90 ali. E eu também trouxe a questão da assistência social, não é a minha expertise, mas a gente na saúde a gente também trabalha junto com a assistência social. Então, é um local onde a gente também consegue um auxílio de profissionais adequados para a gente conseguir trabalhar em conjunto
e atender às necessidades específicas de cada cidadão, de cada pessoa que vai procurar ajuda nesses equipamentos de saúde, né? Então, através dessas leis, através de portarias que surgem depois dessas leis, que existe essa organização dentro da saúde, dentro desses equipamentos, e aí agora eu vou mostrar um pouquinho como que a gente acessa e falar, né? A RAPS, que significa, né, Rede de Atenção Psicossocial, ela é formada por vários equipamentos de saúde é, dentro da própria cidade, né? Então, aqui em São Paulo, a gente encontra todos esses equipamentos de saúde que estão colocados aqui na tela, e cada um deles tem uma função para as pessoas, né? Desde a atenção primária, que é levar ali a promoção e a prevenção de doenças e a promoção da saúde, até a atenção terciária, que é a questão dos hospitais, né? Que já vai trabalhar com a pessoa que já está doente e vai fazer a recuperação dessa saúde, né? Nós, enquanto CAPS, que trabalhamos no CAPS, a gente trabalha na atenção secundária, que é a atenção especializada. Então, é algo diferente. É quando a gente consegue é, fazer com que essa pessoa chegue a esse equipamento, busque, consiga reconhecer que está precisando de ajuda, e dessa forma a gente consegue ir intervindo de acordo com a necessidade da pessoa, né? Então, a gente vê aqui nesses pontos de atenção, UPA. UPA é atenção terciária, consultório na rua, atenção secundária, o CAPS, atenção secundária, a UA, que é a unidade de acolhimento, é atenção secundária, SAMU terciária, programa de volta para casa tá entre terciária desculpa, tá entre secundária e primária ali, que trabalha dentro dos dois âmbitos de cuidado, mas também muito mais pela questão da atenção secundária. Os centros de convivência que estão dentro da atenção secundária, que trabalha juntamente com os CAPs, né? As SRTs também são secundárias que trabalham juntamente com os CAPs. Hospital geral é atenção terciária e a atenção primária à saúde, que o nome mesmo já fala, que são as nossas UBS, os nossos postinhos, que são para prevenção e promoção da saúde, né? Prevenção de doenças e promoção da saúde. Vou falar um pouquinho especificamente de cada um, para vocês terem uma noção mais ou menos de como que vai funcionar, né? Tudo isso, como que isso vai atuar dentro ali da comunidade, como que funciona de fato na comunidade cada um desses equipamentos. Eu não vou entrar em é, em muita especificidade de cada um, porque eu não trabalhei em cada um para trazer a experiência, mas o contato que tenho dentro do CAPS com esses equipamentos é o que eu vou falar um pouquinho para vocês, né? As UBS, Centro de Convivências, Consultório na Rua, são todos linkados à UBS, e os centros de convivências, que são o SECO, eles também são ligados aos CAPs. Geralmente existe esse encaminhamento para esses lugares para que as pessoas possam utilizar, né? Eles estão dentro da atenção primária e atuam dentro da comunidade para que as pessoas possam usufruir, né? O que a gente vê de mais evidente dentro da atenção primária é o serviço das agentes de saúde, fora o que tem dentro da UBS, que vão levar e comunicar toda essa questão do que acontece nessas UBS, marcação de consulta, verificar como que essas pessoas podem acessar, né, outros profissionais de saúde que existem dentro das UBSs. E aí a comunidade vai até a UBS à procura desses serviços, mas a figura da agente de saúde, do agente de saúde, é muito importante aqui para fazer essa ligação entre comunidade e equipamento de saúde. Então, geralmente, as agentes de saúde têm mais esse vínculo com os pacientes e faz com que eles procurem de acordo com a necessidade que vão tendo, né? Então, a, a UBS, ela também está linkada com toda a rede de serviço, desde a atenção secundária e primária. Isso significa que ela tem contato direto com questões relacionadas à saúde mental, também encaminhamentos para consultas, encaminhamentos para cirurgias. Então, tudo isso acontece dentro da atenção primária. E aí isso vai
reverberando para outras especialidades de acordo com o que a pessoa vai trazendo de demanda ali para a unidade de saúde, né? Essa segunda foto aqui eu trouxe de um SECO, né, que faz atividades. Então, o SECO, basicamente, ele traz atividades coletivas para se fazer ou dentro do SECO em si, dentro desse centro de convivência, ou atividades externas, né? Mas sempre no coletivo e sempre acontecendo com dentro de um parque, dentro de um local com bastante espaço, com bastante verde. Geralmente, aqui em São Paulo, geralmente eles são instalados dentro de parques, então tem que ir no Parque Ibirapuera, tem outros parques também, e eles são justamente para você conseguir é, ter essa atividade comunitária, né? Estar em grupo, conseguir se relacionar. E como o nome mesmo já diz, do equipamento é um centro de convivência. Então, você vai conviver com outras pessoas para passar tempo, para aprender um hobby novo, para interagir com outras pessoas. Então, é para todas as idades, maiores de 18 anos, e em alguns momentos acabam se concentrando também pessoas mais idosas, que vão para fazer as oficinas que existem em cada serviço, né? São oficinas específicas, então, às vezes tem oficina, é, tem horta, tem dança, tem outras oficinas também que eles vão oferecendo de acordo com a demanda do bairro também. Isso vai acontecendo conforme for a realidade daquele espaço, né? O consultório na rua, ele atende a população de rua, né? A população que está em alta vulnerabilidade. Então, é como o consultório na rua é igual, funciona como a UBS, só que sem paredes, né? Geralmente ela é vinculada a uma UBS, mas a equipe que está dentro do consultório na rua ela trabalha em pontos de atenção, geralmente em pontos onde existe bastante fluxo de uso de drogas, né? Isso faz com que eles vão, eles vão até esse lugar fazer abordagem relacionada à saúde, né? A prevenção de doenças, a cuidados que essas pessoas têm necessidade e faz com que essas pessoas busquem saúde, né? Busquem os equipamentos de saúde para fazer minimamente os cuidados que necessitam. Aqui já é dentro da atenção secundária, né? Da rede, e aí a atenção secundária vai falar um pouquinho da de atenção psicossocial, e aí eles se dividem, né, em três espaços diferentes. É o CAPS AD, que é o CAPS álcool e outras drogas, que a especialidade é dependência química para todo tipo de substância. A UAA, ela tá junto com o CAPS, ela trabalha juntamente com o CAPS para pessoas que fazem uso de qualquer tipo de substância também. E é uma moradia, né? Uma moradia temporária, que funciona ali por 6 meses para aquela pessoa. E a pessoa vai utilizar desse serviço se ela está em acompanhamento no CAPS, né? Então não pode ser, quero morar lá e tudo bem. Não. Ela precisa ter um plano terapêutico singular. O que é que significa esse plano terapêutico singular? Quer dizer que no acompanhamento que ela faz no CAPS, ela tem um projeto de vida, um projeto terapêutico singular que ela faz conosco, né? Que nós somos os profissionais da saúde que vão acompanhando aquela pessoa. Então, quando a pessoa vai ao CAPS, é um serviço substitutivo aos serviços de saúde mental do passado, né? Que antigamente não tinha assim um cuidado, né? Se jogava em um local e a pessoa ficava lá. Então, os CAPs, eles vieram para substituir esses locais e fazer com que tenha um mínimo de dignidade e voluntariedade da pessoa, né? Se cuidar e estar também na comunidade. Então, geralmente, as pessoas não residem no CAPS, elas vão até o CAPS, fazem o acompanhamento e retornam para suas casas. É, Dependendo da complexidade, a gente consegue fazer com que essas pessoas fiquem de uma maneira mais intensiva no CAPS até 15 dias para fazer um cuidado mais assistido pela equipe que está lá, né? Que é composta por médico, enfermeiro, terapeuta ocupacional, assistente social, psicólogo,
educadores físicos, existe uma equipe multiprofissional para receber essa pessoa e entender qual a real necessidade dela, né? Entender o contexto de vida, entender o contexto familiar e fazer com que essa pessoa tenha um cuidado mais particular ali, né? Apesar de terem do CAP ser algo que é mais em grupo, terapias em grupo, também tem atendimentos pontuais individuais, né? Pelas referências que cuidam de cada pessoa. Então, dentro do CAPS, as pessoas têm alguém para cuidar. O CAPS também, ele está diretamente ligado com as UBSs, né, para entender melhor o contexto dessa pessoa. Então, nós vamos até o bairro, a gente consegue conversar com as agentes de saúde daquela pessoa, para a gente conseguir entender melhor em que contexto essa pessoa está, para atender melhor também a demanda que ela traz, né? Então, se ela, dependendo do que ela quer como tratamento, que pode ser parar o uso da substância, pode ser diminuir o uso dessa substância, como que a gente vai trabalhando com isso nesse local, né? E aí a gente precisa de informação da família, de informação de equipamentos de saúde que ela já passou, se ela tem alguma comorbidade, que é mais de uma doença, além da questão da dependência química, se ela tiver outra, como que a gente vai remediar tudo isso para que ela consiga fazer esse acompanhamento lá com a gente. Então, existe vários aspectos que olhamos, né, para esse indivíduo para fazer com que ele consiga dar continuidade a esse acompanhamento. E o mais importante deles é a voluntariedade, é estar lá voluntariamente, né? Então a pessoa tem que querer estar no local, tem que querer, tem que aceitar, né, o tratamento, porque senão não faz muito sentido ela estar ali, ela não fica e não tem resultado nenhum. Né? Geralmente, quando a pessoa vai, eu tô aqui porque me obrigaram a estar aqui. Não dura muito tempo esse acompanhamento, porque cria-se resistência, né? E se ela não entende o porquê ela tá ali, como que ela vai se cuidar, não vai fazer sentido para ela. Então, ela não vai ver aquilo como cuidado, vai ver aquilo como uma penitência e não vai conseguir dar continuidade de forma nenhuma. Então, sempre quando a gente vai fazer o primeiro acolhimento, vai fazer o primeiro contato com aquela pessoa, a gente deixa claro isso, né? Que você precisa estar, porque você precisa entender o porquê você está aqui para você é, criar um vínculo com alguém, para você conseguir entender por que que é importante estar em grupos terapêuticos, por que que é importante passar numa consulta. E não só fazer uso de medicação, porque não é a medicação que vai salvar naquele momento. Ajuda, né? É um dos recursos terapêuticos que a gente tem, mas não é o principal, né? Porque a gente entende que uma das coisas mais importantes é a questão da mudança de mente, né? De como que ele vai modificar aquele comportamento de uso se ele colocar tudo em cima da medicação, né? E a medicação não vai fazer muita coisa se não tiver associada a uma terapia individual, e que são atendimentos pontuais, o CAPS não faz atendimento individual. A primordial é o atendimento em grupo, e isso faz com que também ele mude essa visão, né, de questão com o uso da substância. Tem os atendimentos psiquiátricos, né, dentro do CAPS também. Tem atendimento com médico de clínico geral. Então, existem vários atendimentos, e aí a gente tem uma equipe multiprofissional justamente para entender em qual momento ele está e em que a gente pode auxiliar, né? Porque muitos chegam com necessidade de assistência social que precisam ser resolvidas antes mesmo de iniciar algum tratamento com o psiquiatra, com o médico clínico, com a enfermagem. Então, a gente busca muito nesse primeiro contato com que ele chega, entender um pouco a situação para depois ir criando esse vínculo e melhorando essa questão de como que ele vai entender o CAPS nesse histórico de vida, né? As SRTs, elas são também casas, né? Mas são serviços de residência terapêutico. E qual a diferença da casa da UA para a residência terapêutica? A UA são casas que são para maiores de 18 anos, né? E que estão vinculados ao CAPS. Então, como eu falei, precisa estar vinculado a um projeto terapêutico dentro do CAPS, saber o que que precisa fazer. A SRT também é vinculada ao CAPS, mas não é um CAPS AD, que é algo que outras drogas. Geralmente está vinculado a um CAPS adulto,
né? Que o CAPS adulto ele trata primordialmente dos transtornos mentais de base ali, de outros transtornos que não estão vinculados com a dependência química, né? Então, e são para pessoas que estão internação psiquiátrica de longo prazo, né? Então, são pessoas que provavelmente não vão conseguir estar em uma comunidade igual a gente convive aqui, né? Que conseguem ter um lar e administrar esse lar, não tem familiares. Então, a SRT foi feita para pessoas assim, que não tem a questão da autonomia, né? Eles precisam ter uma autonomia guiada ali, né? Eles precisam entender que o serviço de saúde precisam estar com eles para eles conseguirem desempenhar alguns papéis dentro da sociedade, né? Óbvio que eles vão sair para acompanhamento no CAPS, eles vão se desenvolver na medida do possível, como que eles vão entendendo isso, mas é um pouco limitado. Por isso que existem esses espaços para que eles possam estar e ser monitorado 24 horas. Então, nas SRTs existem enfermeiros e técnicos de enfermagem para acompanhar essas pessoas. Não é de um para um, não é um profissional para um morador, mas existe o cuidado, né? Existe o cuidado desses equipamentos para com essas pessoas. E aí eles vão retomando aos poucos essa vida cotidiana, mas a gente sabe que é com a autonomia um pouco prejudicada, não é como nós, que temos a autonomia de ir e vir, de resolver problema, de cuidar de uma casa, de ter uma rotina. Então, eles precisam dessa autonomia guiada por um profissional para que eles consigam exercer minimamente ali as funções que eles têm no dia a dia, né? E aí eles participam do CAPS, dos grupos, mas sempre tendo essa limitação relacionada à saúde mental também pelo tempo de internação. Então, infelizmente, no Brasil ainda existem hospitais psiquiátricos que não têm esse cuidado depois da reforma psiquiátrica, né? É claro que o hospital psiquiátrico que cuida realmente das pessoas é muito importante, né? Existem alas psiquiátricas em hospitais regionais, justamente porque a gente precisa desse cuidado em alguns momentos é, medica, é, do hospital mesmo. Mas também existem hospitais que não olham com esse cuidado de saúde mental atual, né? E isso faz com que essas pessoas elas saiam muito prejudicadas mentalmente e não consigam exercer a função de cidadão quando saem. E aí por isso existe a SRT também. E a SRT também é vinculada à atenção primária para que essas pessoas possam também fazer atendimentos de saúde relacionados às demais especialidades que existem também de encaminhamento dentro de uma UBS, né? Dentro da atenção terciária, a gente coloca as UPAs, hospitais gerais, o SAMU e toda essa rede de terciária de atendimento, ela também está ligada com todas as outras duas redes, que é a atenção primária e secundária. Porque a gente entende que a atenção de urgência e emergência, quando acontece um acidente, acontece de diversas formas, né? Não só acidente automobilístico. Quando a gente tem algum problema de saúde muito grave, que precisa de uma cirurgia, que precisa de um encaminhamento. Quando a gente adoece por N motivos, a gente procura a assistência terciária para tomar medicação, para ficar internado. Mas também existe essa questão interna, né? Onde o equipamento de saúde fala com o equipamento de saúde diretamente, né? Que é o que a gente faz também enquanto CAPS. Existem conversas entre esses serviços para que dentro da comunidade a gente consiga também ter esse atendimento para pessoas em alta vulnerabilidade, né? Que são pessoas que estão em situação de áreas livres, são pessoas que é, já estão em acompanhamento na rede de especializada e vão para esses locais e a gente acaba sabendo que essa pessoa foi porque os hospitais se comunicam com nós, né? Então existe essa comunicação e aí a gente precisa estar vinculado com eles também para a gente conseguir atuar, né? E aí aí que entra a questão da rede terciária dentro da comunidade, né? Para além
do que ela já atua, que é o que a gente sabe, né? Que é nas emergências e urgências que vão se dando. Dentro da rede assistencial, existe o CRAS e o CREAS, né? Eu não vou entrar em grandes detalhes, mas a gente também trabalha com assistência para a gente conseguir é, algumas, alguns benefícios, algumas demandas que os pacientes vão trazendo, né? Então, o CRAS, ele faz atendimento de para várias demandas, né? Para mais que benefícios, às vezes a gente fica se questionando, né? Ah, o CRAS é só para dar benefícios? Não, existem outras estratégias também do porquê ter atendimentos em CRAS e CREAS, né? Dentro do serviço do CREAS, eles têm atendimentos com psicólogos, defensor público, advogado, assistência social, porque são para pessoas que necessitam de atendimento ali judicial, que aí entra a questão da defensoria pública para que essa pessoa tenha atendimentos relacionados a, a questão jurídica, mas que não tem condições de pagar. Então, o Estado entra com essa questão do CREAS para conseguir fazer essa intermediação e essa pessoa conseguir esse atendimento. Então, dentro da rede de saúde, as pessoas também conseguem conversar com essas pessoas para que elas consigam também esse atendimento dentro desses serviços assistenciais, né? E o CRAS, ele vai falar um pouquinho sobre a questão dos recursos, né? Do que essa pessoa pode ter de como beneficiário para conseguir ter acesso a esses lugares. Então, todos esses lugares da rede, a rede de atenção psicossocial, que são os da saúde que eu falei, eles, eles estão vinculados de alguma forma, né? Por que que eles estão vinculados de alguma forma? Porque quando a gente precisa de ajuda, né, em algum desses equipamentos, se eu sei que eu preciso cuidar de mim, né? Eu quero cuidar de mim antes que a doença chegue, antes que que gere um agravo. Eu posso buscar o UBS, eu posso buscar os centros de convivência, para que eu consiga, interpretar tudo isso como algo que vai somar, né, dentro do meu cotidiano. Os centros de atenção especializadas, eles vão falar justamente dessa questão de que eu quero cuidar de algo que já está um pouco difícil, né? Mas que não é tão urgente assim, mas que eu consigo colocar como prioridade para que eu consiga melhorar dentro do meu cotidiano de vida ali. Então, é, as especialidades ali dentro da atenção secundária vai fazer com que isso funcione dessa forma. E a atenção terciária é quando já está algo muito agravado e eu preciso ir imediatamente para o cuidado, né? Então é algo que é bem pontual, mas que eu necessito de um cuidado mais urgente, mais rápido. E essas três áreas se conversam justamente porque é muito importante que a gente entenda em que momento de vida a gente está para conseguir esses atendimentos, né? E aí, se a gente tem conhecimento que existem todos esses equipamentos, a gente pode remediar muita coisa até chegar direto na atenção terciária, né? Que não é onde a gente quer chegar. A gente quer estar ali na atenção primária para não gerar uma doença mais grave, algo mais difícil para se cuidar, né? Então, Ju, essas. Oi. pediram no chat se você pode explicar mais uma vez a questão do CRAS, né? O CRAS e o CREAS, o que eles oferecem, que situações que procuraria esses dois locais. Uhum. O CREAS, o CRAS, quando você busca, ele vai falar muito da questão de benefícios que a pessoa pode ter de acordo com a situação financeira familiar, né? Então, de acordo com a sua questão familiar, você pode buscar alguns auxílios, algumas questões de benefício financeiro que o governo disponibiliza, né? Atualmente eu não sei quais que estão,
mas geralmente o CRAS, ele consegue auxiliar os moradores de cada bairro nessa questão, né? Agendamento em poupa tempo, eu não sei em que locais, né, se tem o poupa tempo, aqui na cidade de São Paulo tem, eu não sei se todo mundo tem conhecimento, mas eles fazem esses agendamentos para que você consiga fazer uma identidade, consiga realizar exames médicos, tudo isso relacionado à questão assistencial junto ali com a atenção primária ou secundária, né? Já o CREAS, ele tem atendimento específico na área assistencial, mais para a parte jurídica, né? Então, e também para a área de atendimento de pessoas em alta vulnerabilidade. Alguém levantou a mão? É a Glória. Pode falar, Glória. Acho que é. Você está O sem som, microfone está Glória. desligado. É, tem que ativar o microfone. Não, tá com o microfone desativado ainda, tá? Tem que clicar ali. Agora, agora acho que pode falar, Glória. Eu para falar? Pode falar. Cadê? Então, é o seguinte, o CRAS, ele faz o cadastro da população num programa chamado CAD Único. E uma vez a pessoa nesse CAD Único, ela tem acesso a todos os benefícios governamentais. Em algumas situações, eles encaminham para as questões como o poupa-tempo e tudo mais, mas isso a população já tem mais acesso hoje. E ele, basicamente, ele trata dessas questões, né? Dos programas governamentais, como meu Deus, o LOAS, o Bolsa Família, esses programas divulgados pelo governo. Basicamente, o CRAS faz isso, ok? Tá ótimo, Glória, obrigada. Nada. É isso mesmo. E aí, esses benefícios que a Glória falou, eles geralmente, algumas pessoas que estão na rede especializada ali, que é onde eu trabalho, em CAPS e outros lugares, é, tem a necessidade de alguns benefícios assim, né? Como LOAS, como Bolsa Família, e nós que estamos na saúde, nos vinculamos com essas redes, com a rede assistencial, justamente para pedir que o CRAS consiga fazer o cadastro dessas pessoas, porque geralmente não tem, ou às vezes não chega com o cadastro realizado e a gente não tem acesso. Então, a gente precisa se comunicar com esses serviços para que eles realizem esses cadastros e façam essa parte da assistência social para esses usuários, né? Então, dentro da RAPS, era isso que eu tinha para falar e assim, eu me coloco à disposição. Acho que agora é um momento para tirar dúvidas, para eu saber um pouquinho se vocês entenderam como funcionam, se vocês querem contribuir de alguma forma. Não sei se mais alguém tem experiência, né, na rede de atenção, seja ela em qual área, mas para a gente ir trocando ideia um pouquinho para saber o que que vocês entenderam, como que vocês agora sabem que podem usar os serviços de saúde. Aí é um momento para a gente conversar um pouquinho. Alguém tem alguma dúvida ou alguma experiência para trocar em relação a isso? Aquela dúvida anterior, né, o Ju, que alguém tinha perguntado, né, se estiver fazendo alguma atividade de saúde com a população, como até essas atividades para parar de fumar, que às vezes Uhum. necessita, né, de uma medicação. Então, aí o que, né, esse líder ou esse grupo, o que eles orientariam aquela pessoa que precisa de fato de um auxílio
maior para deixar determinado vício? Qual que seria o Então, caminho? dentro da rede de saúde, e aí a gente fala de UBS, que é a atenção primária, existem grupos de tabagismo, né? Que aí Uhum. lá também, hoje existe cursos que a gente faz e se especializa ali enquanto atenção de saúde para cursos de parar de fumar. Então, dentro das unidades de saúde existem cursos específicos para isso, Dentro né? das E aí, UBSs. das UBSs e alguns CAPs. No CAPs que eu Alguns trabalho, a CAPs gente também. também tem. E Mas aí, aí é por para exemplo, o abstinência. CAPES, para estar numa atividade no CAPES, por exemplo, você sabe que tem um CAPES perto que tem o serviço, né? Que tem determinado Uhum, programa que vai ajudar aquela pessoa. uhum. É, é só chegar no CAPES? Não. Precisa ter um cadastro na UBS, precisa ser encaminhado. Como que funciona esse fluxo, né? Porque às vezes não é só bater na porta e entrar. É. Como que funciona? Então, dentro dos serviços de CAPS, a gente chama o CAPS de um serviço de porta aberta. O que que significa Tá. um serviço de porta aberta? Significa que você pode ir e ser atendido mesmo sem ter cadastro em lugar nenhum, né? Ah, tá. Você chega lá, fala o porquê que você está ali, aí você vai ser atendido por um profissional que estiver lá para entender um pouquinho essa demanda, e aí a gente fala do primeiro acolhimento ali, para a gente Tá. escutar um pouquinho o que que você necessita para a gente ver como o CAPS pode te ajudar. E aí, a partir disso, você vai conhecendo os programas que deles é a questão do tabagismo, né? De como deixar de parar de fumar. E aí você pode, em específico para o tabagismo, você pode ir ao CAP somente para fazer essa questão de parar de fumar, né? Mas só faz se sua UBS de referência não tivesse esse curso, né? Daí o CAPS disponibiliza por conta da questão do território ali, de dos tamanhos dos bairros, o CAPS pode auxiliar, né? Não que é obrigatório no CAPS ter, mas o CAPS pode ter uma equipe especializada ali com cursos para auxiliar essa questão do tabagismo. E aí, Somar ali naquele território, né? isso. E aí, diferente das outras abordagens, né, de outras substâncias, que a gente deixa para a pessoa, ó, você quer diminuir o uso, você quer parar o uso? Para as outras substâncias existe essa pergunta. Para o grupo de tabagismo, dentro do CAPS, a gente só, nesse momento, trabalha com abstinência, né? Então, a gente trabalha dentro da questão do uso do tabaco para abstinência, né? E isso pro cigarro, né? Pro cigarro. Acho que a Glória levantou a mão de novo, né? Não, não, eu baixei. Ah, tá bom. E Eu baixei. aí, e aí, dentro do CAPS existe esse fluxo, né? Em que você chega e é atendido, né, de acordo com a demanda que você traz. Então, a UBS também é assim. Alguns outros serviços da rede especializada você precisa de um encaminhamento da UBS, mas com CAPS não. Você pode ir no CAPS sem ter vínculo nenhum com qualquer outro tipo de equipamento. É um serviço de portas abertas e a gente está lá para atender a demanda que o usuário vai trazer, né? Que o morador daquele território vai trazer para o CAPS. Muito legal, muito bom saber. Daisy, e sobre as bebidas alcoólicas, né? Qual que seria a pergunta sobre as bebidas alcoólicas, Daisy? Será que a questão é a questão de como faz o acompanhamento para o uso de bebida? Será? É que você tá mutada, Daisy, tem que tirar o mudo aí. Ah, Áudio tá aqui. Pronto. É, você falou sobre o fumo, né? Que tem um, um programa especial. Agora, para o tabagismo, o que procurar dentro do CAPS? É da mesma forma do tabagismo? Você diz do sobre o álcool? alcoolismo. É do álcool? Do álcool. O uso do álcool, a gente entende ele como droga, só que uma droga lícita, né?
Então, quando a pessoa chega porque ele tem dependência de álcool, a gente vai entender também esse contexto, mas é totalmente diferente da questão do uso do tabaco, né? Porque lá a gente não vai falar que, ó, a gente vai começar um acompanhamento e vai ter que ficar abstinente do álcool. Não funciona assim, né? A gente vai entender o contexto daquela pessoa, saber o que que ela quer naquele momento. A maioria das pessoas chega no serviço de saúde falando sobre abstinência, né? Porque se vai procurar um serviço de saúde é porque não tá nada bom, né? Tá o contexto familiar tá ruim, a saúde tá muito ruim, meu contexto de vida tá ruim. Então, geralmente, eles já chegam com essa ânsia de parar, né? Mas aí a gente vai entendendo aos poucos qual a necessidade e a gente não impõe o que que aquela pessoa tem que decidir de acordo com que ela vai iniciando ali o tratamento, né? Então, e aí, no primeiro momento, quando a gente termina a conversa, a gente faz essa pergunta, né? Você quer parar ou você quer diminuir? Qual que é seu objetivo vindo no CAPS? Porque em alguns momentos a gente entende que a pessoa não vai parar, mas ela pode diminuir esse uso e esse uso não pode ser prejudicial a longo prazo. Não prejudicial no sentido que se ela não parar, vai ser difícil, mas que ela pode diminuir do uso que ela estava tendo naquele momento, né? Então, isso não necessariamente vai fazer com que se ele parar é ótimo, né? Isso vai melhorar a saúde dele muito, mas a gente sabe que algumas pessoas não vão conseguir. E aí a gente tenta fazer com que ela entenda essa realidade e faça um acompanhamento mais próximo do CAPS, né? Mas a questão do álcool, existem grupos específicos para álcool, porque a gente entende que é visto diferente pelas pessoas que vão fazer acompanhamento lá. E também a questão. De como que ele reage dentro do organismo, né? Totalmente diferente de outros tipos de droga também, como drogas que são mais inalantes e outras, enfim. Mas o álcool, ele tem suas especificidades e aí geralmente para além do, deu uma riscada aqui, não vi. Tá, tá. E aí, para além do uso de grupos e tudo mais, a gente tem a atenção especializada para atendimento com médico clínico, né, que a gente entende das especificidades desses usuários, e a gente vai atuando dentro de grupos terapêuticos também, né, e trazendo essa realidade. Eu já trabalhei muito com pessoas que fazem uso de álcool. Geralmente, quem chega no CAPS para esse acompanhamento são idosos, né? Então, e eles vão fazendo e entendendo. Então, são pessoas com mais de 20 anos de uso, de 15 anos. Então, como que a gente vai entendendo esse contexto e essa vontade de parar, né, para cada um deles. Tem mais? Ô, Ju, tem mais duas perguntas aqui, mas Uhum. pegando o link do que você acabou de falar, teve uma que perguntou se vale orientar a pessoa a ir ao AA também. A UAA, ela é um equipamento de saúde que ela não é portas abertas. Então, a UAA só é encaminhado para a UAA se está passando em um CAPS. E aí, quem vai decidir se essa pessoa vai para a UAA ou não é a pessoa Quem o estiver profissional cuidando que está dela. atuando e que estiver Tá. cuidando dessa pessoa. Então, a UAA e SRT, você não chega e é atendido. Eles são serviços que são de encaminhamento. Então, o único serviço que você chega e é acompanhado é o CAPS, né? Certo. A UA e a SRT, você precisa estar vinculado a um desses equipamentos, já está passando, já tem um projeto terapêutico, para aí então ver se há necessidade de ir para uma UA. Certo, Ju. E aí tem mais uma pergunta da Priscila. Tem uma amiga que é professora e provavelmente está com depressão, mora sozinha, está com medo de ficar sozinha e passa por algumas crises que ela tem compulsão alimentar e só chora. Cabe ir ao CAPS junto com essa pessoa nessa situação de fragilidade? Sim, Cabe?
Uhum, sim, geralmente para atendimentos relacionados a algum tipo de transtorno que não é vinculado à dependência química, é CAPS adulto, né? Que aí Tá, eles atendem demandas de saúde mental em geral, que não tá. tem a especialidade de dependência química. Então, É o geralmente, CAPS quando está escrito só CAPS, né? Quando está só escrito CAPS. CAPS AD é quando é álcool e Isso, drogas, né? Aí aquele isso. CAPS é Quando voltado para dependências químicas. Isso. Eu não sei se a maioria das pessoas que estão hoje aqui na palestra, são do interior, só para eu entender a realidade. É do interior de São Paulo, é da cidade de São Ixi, Paulo, tem tá tudo quanto é misturado. lugar, tem tudo que está tudo misturado. Tem Tem outros estados também? Não, estado É que eu estado de saiba, São não. Paulo. É o estado de São Paulo, é. Perfeito. Porque dependendo. Eu saiba, né? Pode ser que tenha e eu nem sei. Ah, tem Salvador, ó. Falaram aqui, ó, tem Salvador. Tem gente Ah, que perguntando da legal. lista. Eu já passei a lista, vou pôr de novo. Porque dependendo dessa complexidade de cidade, de território, é diferente. Território que eu falo é bairro, né? Dependendo do bairro que essa pessoa tiver. Então, geralmente, cidades com mais de ali 100 mil habitantes, cidades mais de 300 mil habitantes, cidades. Aqui em São Paulo é muito diversa essa questão da saúde mental, porque são milhões de pessoas dentro da cidade de São Paulo. Então, por isso que existem tantos equipamentos de saúde assim. Às vezes você está numa cidade que tem menos de 50 mil, é um CAPS para todas as especialidades. Aí é totalmente diferente do que eu falei. Então, você procura esse CAPS e lá eles vão falar sobre a complexidade, de como que eles trabalham. Então, dependendo da cidade, regionalização, você pode ir no CAPS da sua cidade e ver que atendimentos eles fornecem. Porque existem CAPS infantil, existe CAPS AD, que é o álcool e outras drogas, e o CAPS adulto. Então, tem cidade que atua com esses três CAPS em um equipamento só, porque é uma cidade muito pequena. Pequena no sentido de é uma cidade com menos de 100 mil habitantes. Então, eles concentram esses atendimentos em apenas um, que não é legal, mas acontece pela questão da população do município ali, tá bom? E aí, para a questão de saúde mental que não tem nada a ver com o uso de substância, CAPS adulto ou CAPS que só tem o nome CAPS. E aí, vai fazer esses atendimentos, indo lá, não precisa de encaminhamento para o CAPS, não precisa ser encaminhado para estar lá. Tá certo. Ju, muito obrigada por Eu que agradeço. trazer para a gente aqui tanta informação, né? Foi muito válido, muito importante. Pessoal, já coloquei a lista de presença aí no chat. Quem não conseguir, vai colocando o nomezinho, tá bom? Vamos orar então, gente? Ju, você ora para a gente encerrar? Sim, sim, faço sim. Oremos. Pai querido que estás no céu, te agradecemos por essa noite de aprendizado, agradecemos porque agora estamos mais informados para conseguir ajudar a maior quantidade de pessoas. Nos dê uma boa noite de descanso, agradeço também a minha participação e que cada pessoa possa conseguir entender e conseguir instruir outras pessoas para o cuidado em saúde. É o que eu te agradeço, em nome de Jesus, amém.